Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso canal Minutos de Educação Cristã na web, e nós louvamos a Deus por esse trimestre estarmos juntos nesta lição de jovens, onde temos compartilhado sobre o livro do profeta Isaías. Para nossa alegria, estamos estudando mais uma vez uma lição, nessa feita a lição de número 11. O título é Profecias da Consumação da História. Conosco está aqui o nosso companheiro amigo, professor da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Teadal, o nosso querido amigo e irmão em Cristo, presbítero Elias Charamba. Paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Abraão. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Muito bem, estamos tratando aqui deste assunto. No primeiro tópico fala sobre o julgamento e a salvação. Está baseado em Isaías, capítulo 24, versículo 4 ao versículo 6. Você que é professor da sala de jovens, é importante que você tenha essa pré-aula, né, para poder abrir um pouco mais o entendimento, ter um pouco mais de compreensão da lição. Professor Elias, aqui ele começa a tratar sobre essa questão justamente das profecias que dizem respeito da consumação, da concretização da história. Aí fala sobre que nessa concretização da história vai estar inserida a questão do julgamento e a salvação. Como será o julgamento, de acordo com o texto aqui? De acordo com o texto. Antes de analisarmos o texto, eu só queria fazer uma observação com respeito à história. Sim. Tendo em vista que a história, como ciência, ela tem tomado um viés não numa cosmovisão bíblica. Vamos, assim, tentar explicar melhor. Como você entende a história hoje? Por exemplo, você tem a história como o agente da história não é pessoal, e sim impessoal. Qualquer historiador hoje formado em qualquer universidade, ele vai fazer uma leitura que quem comanda a história são forças impessoais. Exemplo, a economia, fazendo uma leitura marxista, certo. A economia. Mas a economia é impessoal. A economia não tem força, não tem vida em si. Quem tem vida são indivíduos. Então, historicamente, você, na cosmovisão oriental, você tem uma ampla doutrina acerca da história, vamos dizer assim, uma doutrina correta acerca da história. Ou seja, a história ela é linear. A contribuição que temos do caso do povo judeu foi nos dar a visão da história como linear. No caso, o internauta pode se perguntar, o que seria uma história linear? Boa pergunta. Os gregos entendiam a história só tudo bem antes. Isso é interessante para só como falar da história, né? Os gregos entendiam a história de maneira circular. A história se repetia, era um ciclo. Cíclica, né? E os judeus entendem a história que tem começo, meio e fim. Olha, isso aí é muito salutar para a compreensão da história. Se você entender e ver a Bíblia, tem a criação, o início, tem a queda, sim, não é? E aí estamos desenvolvendo a história humana. A história humana está se desenvolvendo a partir da criação, a queda, e tem o advento de Cristo, fazendo parte também da história. E caminha para o fim. Se bem que esse fim para que temos uma compreensão pedagógica. Mas sabemos que a história não tem fim. Sim, sim. A história, digamos, ela não é bem o fim, mas é o fim de uma etapa, né? Sim, fim. São etapas que são concluídas. Nesse caso, o julgamento e a salvação seria uma etapa dessa grande história. A primeira coisa que você tem que saber é que não trate a palavra fim no sentido pleno, porque
não é fim, é uma etapa da história. Exato. E Deus, Ele é o grande regente da história. Deus é o grande regente da história. Por que essa explicação? Ou seja, a história nesse caso não é impessoal. Sim. A história de fato ela é um processo o agente, que Deus interfere. O agente da história, prestemos bem atenção. O agente da história é sempre pessoas. Sim. É sempre pessoas. Aí está envolvido Deus, está envolvido o diabo também, Sim. faz parte da história. É uma pessoa. Está envolvido um homem. Três pessoas. E quando você faz uma leitura onde o agente da história é impessoal, isso atenta até contra a inteligência, não é? Porque se você perguntar assim, existe uma sociedade? Não, uma sociedade não existe. Alguém aqui já deu bom dia à sociedade? Não. Você dá bom dia a integrantes da sociedade, que são pessoas. Exato, certamente. Então, nesse caso, o julgamento e a salvação, como seria esse julgamento e a salvação? Aqui fala sobre destinos dos maus, destinos dos bons. Esse julgamento seria um julgamento onde se estabeleceria sentenças para grupos diferentes. O que seria esse julgamento necessariamente? Primeiro já estabelecemos aqui que estamos falando de pessoas. Exato. Concretas. É gente mesmo. Isaías, quando fala aqui, capítulo 24, e aí conforme a lição, ele tem por base uma ação concreta da história. Se você for ler o capítulo 24, ele se refere à terra ali, é bom que se diga, significava a terra de Israel. Sim. Não é? É um evento concreto ali. Esse julgamento aqui é concreto. No caso aqui, Isaías trabalha no capítulo 24, 25 ao 27, Sim. ali se referindo ao julgamento que era o exílio de Israel, que aconteceu ali na diáspora, quando ele, no caso Judá Israel foi exilado para a Síria e Judá para a Babilônia. Então isso aí é que era o julgamento. Exatamente. O julgamento é a separação. Mas esse julgamento que aqui fala, que Isaías fala que justamente seria a ação de Deus de permitir o cativeiro assírio para o reino do norte e o cativeiro babilônico para o reino do sul, ele também reverbera numa mensagem profética, ou podemos dizer assim, uma mensagem escatológica que alcança os nossos dias hoje? Agora, você compreende melhor isso tendo um fato histórico. Claro. Não é? Tendo um fato histórico. Então, trabalhemos primeiro com o concreto. Você tem o livro da Bíblia, você tem a Bíblia. A Bíblia é um livro histórico concreto. Ela trabalha com atos e fatos. Sim. Concreto. Agora, é compreensível que a profecia ultrapassa o sentido aqui somente histórico, né? Porque no final você vai ver que toda a profecia ela tem um alcance também escatológico, né? É só você observar que o Salmo 110, o próprio Jesus vai falar lá em Mateus, que ele fala com os fariseus, perguntando a ele, como é isso? Disse o Senhor ao meu Senhor. Aquilo ali foi o Davi que escreveu. Sim. Mas veja que ultrapassa ali o sentido somente de Davi e Deus. Exato. Não é? Então a profecia, quase todas as profecias, ela tem um sentido escatológico também. Agora, trabalhe primeiro com o concreto. Exato. Porque você entendendo o concreto, fica muito mais fácil entender o escatológico. Muito bem. No segundo tópico aqui nós vemos sobre Cristo, o centro da história. O senhor já começou a falar um pouco sobre essa questão de que a história ela tem um agente que atua nela, coisa importante. Aí dentro dessa questão de Cristo, o centro da história, o comentarista fala sobre a questão, o início da história humana, ele vai falar sobre a redenção da história humana
e dizendo que ele, Cristo, é para todo o sempre. Então, como seria esse papel, essa relação de Cristo na história? Me parece, conforme diz lá no Evangelho de João, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então parece que ele foi também quem fez história, criou todas as coisas. Não é verdade? Na realidade, Deus, em última instância, é o autor da história. Sim. Deixa eu dar um exemplo prático. Você observa uma orquestra. Cada músico ali, individualmente, ele executa a sua música, ele tem a sua partitura e executa. E você pergunta qual a função do maestro, né? Se cada um lá executa a sua música. É a mesma função de Deus. Deixa eu explicar melhor. Aqui acontece a história humana. Começo, meio e fim. O fim, conforme eu já lhe expliquei. Ok. E só que paralelo a isso acontece a meta-história, que eu chamo de meta-história. Meta-história, você sabe que meta é aquilo além, a palavra que significa além da nossa compreensão. Aqui tem a meta-história que ora percebemos, ora não, que é Deus que está comandando. Nós temos ciência somente do que acontece aqui na história da humanidade. Se bem, se você é leitor da Bíblia, você tem conhecimento dessa meta-história. Você Pelo sabe, menos em parte, né? Em parte. Você percebe que existe um regente na história. E ele é o autor da história. Ele quem define o andamento da história. Assim como um regente da orquestra, ele quem dá o andamento da música, ele quem aqui comanda a história. Aí você deve estar se perguntando, então nós humanos somos marionetes. Não é isso que eu quero dizer historicamente. Entretanto, o próprio Isaías, ele vai dizer que Deus inclina os corações, ou seja, o coração do rei. Mas essa inclinação é já porque temos o coração inclinado para alguma coisa. Eu estava na aula e falando a esse respeito, e alguém indagou, perguntou se nós seríamos marionetes de Deus. Eu disse não. Apenas ele, como regente, ele inclina de acordo com os seus influencia, né? Influencia. Exemplo, se seu filho tem pretensão de ser um jogador de futebol, você pode inclinar ele dando uma bola de futebol. Mas a vontade já era dele. Você só fez direcionar. Então, a história, Deus direciona. Agora é interessante, por ele ser autor da história, ele interfere. Porque se você notar, Cristo como centro da história, o centro da história aqui é Cristo. Tanto da história divina como a humana. Cristo divide a história humana. Divide a história humana. E essa entrada de Cristo na história, ela quebra todas as barreiras naturais. Não é? A história é como se fosse uma violência. Entenda essa violência, entenda essa violência em sentido metafórico. Que ele quebra os paradigmas desse contexto aqui, unicamente humano, né? Unicamente. Veja que ele chega e entra mesmo. Choca, né? Choca. Veja que a concepção dele, a concepção de Cristo, foi milagrosa. Entretanto, o seu desenvolvimento não foi semelhante a nós, humanos. Ele foi lá no ventre de Maria e desenvolveu a nossa semelhança. Agora, a concepção não. A concepção foi milagrosa. Então, Deus, isso mostra que Deus, ele controla a história e, além de controlar a história, ele interfere. Sim. Quando for necessário, ele interfere. Exato. Então, nós humanos não temos o controle total da história. É bom que se diga isso. Somos agentes, sim, mas lembremos-nos que temos um grande maestro, que é o próprio Deus. Então, Deus faz parte da história. Não queira tirar Deus da história. Exato. Você tirando Deus da história, você tira o agente máximo da história. O senhor bem falou aí de que Deus ele interfere na história. Podemos dizer, no caso, em relação a Cristo, que uma das grandes interferências de Cristo na história teria sido a morte e ressurreição no sentido de redenção humana, de redimir. Redenção humana, justamente, e de maneira concreta. O sacrifício de Cristo foi concreto.
foi sangue mesmo, Sim. de maneira concreta. E ali foi um julgamento. Já é um julgamento. A lição fala de julgamento. A entrada de Deus na terra, através de Cristo, já é um julgamento. Exato. Já está, como já diz o evangelista Marcos, quem não crê já está condenado. Já está condenado. Quem crê não está. Então já é um julgamento. É bom que se diga, o juízo já iniciou-se. Muito bem. Agora, no terceiro tópico, ele acaba falando novamente de algo que você já pontuou, sobre essa questão do fim. É importante, é até bom que você já dá uma ideia melhor para a gente, um esclarecimento ainda melhor do que seria o fim no contexto histórico. Diz aqui, o fim da história. Aí fala sobre a consumação, a história humana terá um fim, mas Deus não. Mas é a história humana no sentido físico, meramente humano, daqueles que obviamente iam de morrer, certamente. Vai haver uma quebra de etapa ali, o fim nesse sentido da quebra de etapa humana. Eu acredito que ele tem essa ideia. E a Nova Jerusalém é o início da nova história humana, o que seria uma nova etapa. Como você colocaria essa questão da consumação dos séculos? A história humana terá o fim, mas Deus não. E a Nova Jerusalém é o início de uma nova história humana. Como você entende? E isso já foi explicado no início, né? Que falamos de fim, e o professor Abraão foi muito enfático, falou que é etapa, né? Que nem a história humana, estou falando de maneira plena agora, de maneira plena, não terá fim. A história humana teve princípio. Sim. Entretanto, não terá fim. Não é decretado o fim da humanidade. A humanidade permanece. A de Deus nunca teve início. Não é? Também ela nunca se findará. É eterna. Nós adquirimos a eternidade, mas não somos eternos. Então a nossa história permanece. Exato. Aí você fala, fim da história humana, jamais. Uma vez humanizados, sempre humano. Sim. Você observa, Cristo é visto lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, você percebe que João chama ele pelo título que Ezequiel já assim tinha designado. Parece o filho do homem. Quer dizer, a história da humanidade. Tendo Cristo assim agora, como condutor da história humana. Então, se você é humano, prestemos bem atenção, se você é humano, glorifique a Deus, porque você jamais terá fim. Exato. Nunca cessará a história humana. Ela ganhou a eternidade. Ela existirá ou no inferno ou no céu. Ou no céu. Mas perdurará. Até os que adentrarem no juízo condenatório de Deus, eles não serão aniquilados. Eles permanecerão, porém sofrendo. É interessante isso. Isso é de suma importância frisarmos. Certamente. Eu deixo para que vocês leiam a lição, mas isso aqui que estamos fazendo com o professor Abraão é mais um subsídio. Exatamente, claro. Tem um cunho filosófico, teológico, depois você lê uma lição para pegar o teor da lição, como ela é. Muito bem, então de antemão nós já queremos agradecê-lo. Né? O tempo passa rápido e louvamos a Deus pela disponibilidade do nosso professor presbítero Elias Charamba, ele que é muito ocupado, mas cedeu um pouco do seu tempo precioso para estar aqui contribuindo com esse nosso entendimento dessas lições. Que Deus abençoe a cada internauta, que continue assistindo esses vídeos, divulgue, compartilhe, se inscreva, você que não é inscrito ainda no canal, e com certeza Deus vai te fazer coisas grandes através da sua vida também. Que Deus abençoe a todos. Continue frequentando a Escola Bíblica Dominical e deixamos já o convite mais uma vez. Se você quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus, estude numa escola teológica,
A nossa escola teológica é a Escola Teológica da Assembleia de Deus aqui em Abreu e Lima, Pernambuco, que é a ETEADALP. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.